Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Mulher, Mulher Pode. Aqui nessa temporada a gente tá falando sobre o climatério, perimenopausa e menopausa. E hoje eu trouxe a doutora Patrícia Gracitelli, endocrinologista, certificada em medicina do estilo de vida e com um foco nas mulheres 40+. É isso. Muito obrigada por ter vindo. E eu queria saber de você, como você tem quantos anos? Eu tenho agora 46. 46 anos. Então ela também é climatérica. E quando você se viu no climatério? Então, primeiro, obrigada pelo convite. Adorei vir falar, porque é isso. Eu acho que as mulheres precisam saber mais, né? Apesar de estar nessa situação de hoje, se fala muito mais, parece que o assunto em voga é esse, ainda falta muita informação. E muita informação de qualidade. Informação de qualidade. Antes faltava muita informação, né? Ninguém sabia o que era. Hoje tá num ponto em que tudo também é. Então, a gente tem que saber o que é, o que não é climatério. Então, eu tenho 46. Faz um ano agora que eu tô tratando o meu climatério. Eu ainda menstruo, né? Então, não parei de menstruar ainda. Agora, nos últimos meses, tá ficando diferente. Tá ficando diferente, acho ótimo isso. Já fiquei mais de um mês, né? Pulou um ciclo. Primeira vez que isso acontece. Mas, até então, não tinha acontecido. Mas eu comecei a perceber mesmo que era quando eu fui somando as minhas queixas. É o que eu falo para as pacientes. A gente vai somando um sintoma em cima do outro quando você fala, meu, tá ruim. A qualidade de vida tá ruim. E você tá fazendo outras coisas também, né? Porque também, não dorme, não come direito, não faz exercício, tá ruim? Tá ruim tá mesmo. Ruim. Então, tá fazendo o que dá e continua ruim, aí é pra pensar. O que mais pegou pra mim, assim, eu comecei a ter um volume de sangramento menstrual absurdo. Um negócio que eu nem sabia que dava pra menstruar, tanto assim. Aí ficou adenomiose, vamos colocar um DIU. Fiquei com medo de colocar o DIU, porque eu sou bem clínica, né? Falo que eu sou a mais clínica das clínicas. Tenho medo até do procedimento de colocar um DIU, mas não precisa ter. Exato, isso daí você pode fazer no hospital, você pode fazer no consultório. É uma parte bem tranquila. É bem tranquila, mas eu sou cheia das coisas, fiquei enrolando. Aí comecei a ter muitas dores. Eu sou uma pessoa dolorida. E as minhas dores pioravam, tudo tinha dor. Fazer natação tinha dor. Aí comecei a acordar com calor. Mas não atrapalhava meu sono. Eu acordava, tirava o cobertor, punha o cobertor. Não tinha sudorese, nada. Aí a TPM, que meu marido já tava começando a reclamar, porque tava muito intensa. E eu não costumava ter uma TPM, assim, perceptível. Você parece ser uma pessoa calma, assim, não sei Muita meditação. Eu treino. eu atingi isso depois da maturidade. Talvez você deva perguntar pros meus filhos. Vamos chegar lá. Mas tudo bem. Com a meditação eu realmente fiquei muito mais calma. Mas eu tava muito irritada e eu percebia. Era uma coisa assim, que eu tinha consciência da irritabilidade que eu tava passando. Eu sabia que eu tava pegando no pé. Mas eu não conseguia fazer diferente. Não, e é incontrolável. É de dentro, como fala, vem do útero. Vem do útero. Eu sabia que eu tava sendo muito chata. Mas mesmo assim, não ia. Até o dia que eu tive uma crise de labirintite. Aí eu falei, gente, não é possível essa labirintite. E vinha muito inchada. Toda vez que eu ovulava, era um inchaço absurdo. Edema na mão. Acordava com os olhos inchados. Então, coisas super inespecíficas, né? Você não olha pra isso e fala, é climatério. Mas na hora que eu comecei a somar, aí quando veio a labirintite, fiz todos os exames de novo, não tinha nenhuma justificativa. Aí eu falei, quer saber, eu tô achando que é realmente o climatério. E aí eu fiz uma prova terapêutica, né? Porque meus exames, meu FSH oscilava, né? Então o FSH é o hormônio que a gente acompanha pra ver como que tá a produção hormonal, mas que também não é super fidedigno. Que é uma fotografia, né? Aquele dia você tá com o hormônio daquele jeito, amanhã pode estar diferente, né? E dependendo da fase do ciclo. Então, eu já tive FSH de 45, 9, 3. Então, se eu não tivesse pego 45, talvez eu não tivesse pensado. Mas aí eu falei, não, vou fazer uma prova terapêutica. Aí, em 3 semanas, eu era outra pessoa. Maravilhosa. Aí meu marido falou, nossa, ainda bem que você tá tratando. E agora ele manda todos os amigos falarem com as esposas que vale a pena tratar. Que maravilha. Gente, eu acho isso fundamental. Porque é o que eu falo, né? Isso aqui é um conteúdo para mulheres, mas o que eu espero é trazer repertório para os homens também. Sim. Porque para mim foi assim, eu me descobri. Porque a gente tem a imagem do climatério, da menopausa, daquela senhorinha com o abanador, velhinha, com óculos, com o cabelo. E não é. E aí, quando eu comecei a ficar, eu vi que eu tava mais irritada. Eu tive uma cólica. Eu nunca tive cólica na vida.
Eu tive uma cólica, assim, eu lembro que era aniversário do meu marido, foi em fevereiro. A gente tava viajando, de um nível que, assim, eu saí do café da manhã, eu fui pro quarto com a minha filha tem 6 anos, eu comecei a chorar de dor. Porque, assim, era uma cólica. Aí, tudo bem. Fui lá, fiz os exames, deu adenomiose. Aí eu falei, tá bom, justifica. Aí eu falei, mas peraí. Justifica todo o resto? Eu estava acordando de madrugada, eu não tinha calor. Mas o meu sono, eu tava muito cansada, eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui muito produtiva. E aí a peça, pus a chave aqui, não, você não pôs. Não, amor, eu pus a chave aqui, não, você não pôs. Aí virava brigas homéricas, assim, não, mas você esqueceu, não, você falou que era isso. Não, eu não falei, que é o fog, o mental, que você fica ali. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E eu como ginecologista, falei, meu, se eu não percebi, se eu demorei, eu não sei há quanto tempo vem, mas se eu não demorei, é que como veio a cólica, foi um alerta maior. Pontual, assim, é igual a minha labirintite. Olha, ó, vá ver que alguma coisa tá acontecendo. Não, seu corpo pedindo. Exatamente. Né? Foi isso. E aí, que bom que você conseguiu com uma reposição hormonal em 3 semanas estar bem. Mas não é isso que a maioria acontece. Não é. E também, assim, tem uma parte comportamental muito grande. Então, eu, como já trabalhava com medicina do estilo de vida, eu já… na medicina do estilo de vida, o médico é seu primeiro paciente zero. Então, eu já tenho um estilo de vida muito saudável. Tanto que agora saiu, né, pela Sociedade Internacional de Menopausa, que é o primeiro passo do controle dos sintomas a medicina do estilo de vida. Sim. Então, tem que ser comportamental. Então, eu já dormia bem, já tinha uma higiene do sono, não fico com celular, TV na hora de dormir, leio um livro, faço exercício regularmente, como direito, faço meditação pro estresse, evito bebida alcoólica, não uso praticamente nenhum remédio, tenho bons relacionamentos. Então, assim, meus pilares já estavam estáveis. Agora, tem muita mulher que ainda tem que focar em muitos dos pilares. Tem muita coisa para melhorar. E o estresse, principalmente, né? Então, eu acho que uma das principais coisas é como você leva essa situação. Sim. Porque se isso te impacta demais, não vai ter remédio que funcione. Não. Você tem que aceitar que é uma fase que pode melhorar, mas que você está, sim, envelhecendo. Né? Os anos estão passando. Não, eu acho que isso é importante. Eu falei no episódio com a Thaís, que foi sobre isso. Falou assim, primeiro passo é a gente aceitar. Porque se a gente não aceita, nenhuma medicação vai fazer efeito. Porque a gente tem que ter tem que ter fé, eu acredito nisso, entendeu? Não adianta falar, porque quando você já toma esse remédio, isso aqui não vai funcionar. Não, já era. Isso não vai dar certo. Já era, né? E eu acho engraçado o que, por você ser endócrino, hoje nessa onda das canetas emagrecedoras, de tudo isso, as mulheres vão buscar o corpo, buscam o emagrecimento. Mas quantas delas batem lá na sua porta buscando o climatério? Então, hoje mais. E eu acho que também com o foco nas redes sociais, que eu falo bastante, então as mulheres já vêm assim, você já criadas. Seleciona. Mas tem muita mulher que não sabe, né? E que chega no médico e o médico nem pergunta. Tá menstruando? Tô. Acabou. Né? Aí pede o exame laboratorial, tá normal. Tá normal, pronto. É um absurdo. Eu atendi uma paciente ontem que ela, justamente, ela foi no neuro, porque ela tinha enxaqueca, teve uma piora da enxaqueca, ela tava com uma piora da enxaqueca. E aí ela reclamou pro médico, pro neurologista, falou: olha, eu tô tendo uns lapsos de memória, tá me faltando, acho que eu tô com um problema cognitivo, não sei o que lá. E ela é fonoaudióloga, ela lida muito, né, com as pessoas, com terapia e tal. E aí ele fez um teste. Só que assim, ela fez o teste, ela passou no teste. E pronto. Então não, você não tem problema nenhum. Só que foi que eu falei, se todas chegassem ou no endocrinologista ou no ginecologista primeiro, aí que ele falou, você tá com depressão. Que também pode até ser, né? Pode. Muitas mulheres, até 30% das mulheres vão abrir com esse quadro de depressão ou vão abrir a depressão na fase do climatério. Mas, às vezes, esses sintomas depressivos podem ser tratados com a reposição hormonal, não necessariamente o antidepressivo. Exato. Tem mulher que vai precisar dos dois. Exato. E eu achei engraçado porque ela falou assim, ele foi lá, fez o teste, só que assim, eu sou estudiosa. Na hora que ele me deu o teste pra fazer, eu foquei. E fiz. Agora, às vezes, quando eu tô no consultório, eu não lembro o nome disso, ele não ia pegar no teste. Sim. Né? Então, quantas e quantas mulheres passam por aí sem o diagnóstico?
né? E que ficam pingando de médico em médico e que acham realmente que estão loucas. E vão começar a associar só se tiverem fogacho, Uhum. né? Porque esse é o mais característico, né? Fogacho e parar de menstruar, acabou. Exato. Né? Mas tem muitos outros sintomas. Até nesse último congresso internacional que teve de menopausa, eles falaram que a gente precisa começar a focar nos outros sintomas. Que a queixa principal hoje da mulher é: eu não me sinto mais eu mesma. Uhum. Essa é a principal Essa queixa. é a frase clássica. Você fala: eu não sou mais eu não era assim. Aí você tem que parar pra olhar o que mais está acontecendo. Uhum. E aí pode realmente ser o climatério. Pode ser o climatério e até às vezes a gente fica… Agora apareceu, não sei lá, 210 sintomas. Também, gente, também não pode pôr tudo a culpa na… então eu engordei. Não faz exercício, não se alimenta direito. Não sei, eu engordei por causa do climatério. Não é assim, né? E eu acho que o que vale a gente falar agora também sobre isso, sobre a dificuldade do diagnóstico, queria saber de você a importância da janela de oportunidade do tratamento. Porque eu acho que é isso que a gente tem que focar, para não perder a oportunidade de melhorar a qualidade de vida. Acho que o mais importante primeiro é saber o que é o climatério, né? Porque a gente fala, a menopausa é realmente quando parou de menstruar. Ou seja, para você saber que parou de menstruar, você tem que estar 1 ano sem menstruar. Porque nessa fase ele vai ficando irregular, aí você fica 8 meses sem menstruar, 6 meses, aí menstrua. Ainda não é menopausa. Tem que estar 1 ano sem menstruar. Aí, antes disso, né, que é o perimenopausa, não tem nenhum consenso, né? Se você for ler nas diferentes sociedades, cada um fala uma coisa. Então, climatério, alguns dizem que é essa fase antes de chegar na menopausa. Alguns falam que é desde antes até os primeiros anos após. Mas assim, né? Antes, quando você estiver começando a ficar ruim, já é climatério. Exato. E aí, quanto mais perto de parar, mais intensos os sintomas. Então, pode começar 10 anos antes. E aí são sintomas mais frustros. E não necessariamente vai precisar tratar, mas prestar atenção, ficar de olho. Você começa a tratar quando a sua qualidade de vida tá ruim, né? No climatério. Na menopausa, sempre vale a pena tratar, desde que a mulher não tenha nenhuma contraindicação. Mas antes é uma decisão individual, né? Uma parceria ali entre médico e paciente. Será que vale? Será que não vale? E aí, quando vai começar a tratar, a gente não pode passar… O ideal é que não passe dos primeiros 5 anos pós-menopausa. Então, parou de menstruar… Até 5 anos tem que começar o tratamento. Entre 5 e 10, ainda dá para pensar se a mulher não tiver outras comorbidades, né? Então, assim, se tiver um colesterol muito alto, já for tabagista, já tiver tido algum outro evento, né, mais importante. Cardiovascular, precisa tratar antes e aí pensar se vale. Agora, depois de 10 anos, aí o ideal é não iniciar. Não iniciar. E aí, a gente iniciando, né, esse tratamento precoce, a gente tem muito ganho. A gente sabe que lá na frente a gente tem uma neuroproteção. Sim. Né? Que a gente sabe que as mulheres têm mais demência e mais Alzheimer que os homens. E hoje a gente sabe que tem ligado a essa oscilação hormonal, a nossa perda de produção hormonal, a sarcopenia. Sim. Né? Que é a perda de massa magra, que é muito importante para a longevidade. Sim. Vai acabar dando osteoporose também, né? Tanto pela parte hormonal quanto pela sarcopenia. E também em relação, a gente fala, porque os hormônios muito foram demonizados, né? Em relação ao câncer, em relação ao infarto. A gente sabe que se você for bem indicado, se for bem tratado, ele é cardioprotetor. E mesmo a mulher na menopausa tem 5 vezes mais chance de ter um infarto. Então, se você faz a reposição, você já diminui isso. E aí, alguns estudos mais recentes mostram que começar antes da menopausa, você tem mais proteção ainda. Então, vale a pena começar antes de esperar ficar ruim. Né? E aí, tudo começa… Eu acho que assim, tudo começa… Realmente, tem que ser começado antes. Porque às vezes a gente fala… você conversa com as pacientes, pelo menos as pacientes que chegam no consultório, a gente tem um caminho tão longo para trilhar, que muitas vezes elas não estão fazendo exercício físico, estão sedentárias. Por quê? A gente tem uma explicação. Não é porque a mulher é preguiçosa. É porque assim, a mulher ela foi criada, né, culturalmente, para prover, para ter os filhos e para maternar. Sim. E aí a gente vai se colocando em último lugar, sim. Em último lugar, né? E aí realmente ela chega mais preguiçosa. Mas é que tem uma carga. Ela veio do puerpério, principalmente com a maternidade mais tardia agora.
que já tem uma privação de sono, né? Porque você tem a criança ali, os despertares, você já vive no modo automático. Não é que você simplesmente pode acordar, você fica acordando de madrugada e dorme o dia inteiro. Uhum. E hoje a gente vê que o sono, você não recupera o sono que você perdeu, né? Então, eu acho isso super importante, da maternidade. E então a gente tem esse caminho do exercício físico. Qual que é a sua recomendação do exercício físico? Então, para uma vida saudável, a gente sabe que tem que ter pelo menos 150 minutos de atividade física moderada a intensa por semana, né? Então, seriam, assim, 3 vezes de 50 minutos, 5 vezes de meia hora, mas de atividade moderada, né? Atividade leve, aquela que você consegue conversar e cantar enquanto faz, tipo, passear com alguém no shopping, cantando uma música. Atividade moderada, você consegue falar, mas não consegue cantar. E intensa, você não consegue nem falar. Então, tem que ser aquela atividade que tá complicado você ficar conversando. E o ideal é que seja pelo menos meia hora cada vez. Mas o ideal é que você se movimente durante todos os dias, né? Então vou fazer 3 vezes de 50 minutos e não vou fazer mais nada nos outros dias. Você também tem prejuízo para a saúde. Então a gente tem que juntar várias coisas. 150 minutos de atividade física por semana, pelo menos 4.000 passos ao dia. E pelo menos 2 vezes por semana de exercício de força. É isso. Para ganhar massa muscular, porque a gente vai perder. Então, tem estudo que mostra que até com 90 anos você consegue ganhar massa muscular se fizer atividade física de força. Então, tem que fazer. Tem que fazer. É Tem receita. que fazer. Não tem opção. É prescrição. Como se fosse remédio. Odeio fazer. Não faz mal. Não faz mal, vai fazer odiando. Mas aí você não precisa ir pra academia. Você pode fazer em casa. Pode fazer… Hoje tem tanta academia só pra mulher. Pode fazer um crossfit, pilates. Sim. Tem tanta coisa que faz, mas a gente sempre coloca… eu não tenho tempo. Eu acho que uma das coisas que tem que pensar é que, assim, você não vai começar perfeito. Então, muitas mulheres não fazem porque tem que fazer 1 hora por dia, todos os dias. Não, começa com 5 minutos um dia. Você não faz nada. Se você fizer 5 minutos um dia, né, aí tá no hábito já fazer esses 5, você faz 10, faz 15. Aí você faz mais um dia. E tem que colocar como se fosse um compromisso de trabalho. Então, colocar na agenda, bloquear a agenda pra fazer aquilo lá. E uma coisa, assim, pra você começar um novo hábito, o ideal é você juntar com o que você já faz. Então, você não faz nada, então… Segunda-feira, antes do banho, você vai fazer 5 abdominais no chão do banheiro. Mas vai começar? Isso. Então, junta com o banho, né? Porque você sempre faz isso. Você sempre escova os dentes de manhã. Então, a hora que for escovar os dentes, faz 3 agachamentos. Pronto, já melhora. Porque eu acho que tem um livro, não sei se é O Poder do Hábito ou Hábitos Atômicos, que ele fala que ele ia fazer uma flexão. Né? Isso, acho que é Hábitos Atômicos. Ia começar por uma flexão. E eu acho engraçado, né? Porque tá mudando, tá mudando isso. Mas eu lembro que uns 5 anos atrás, quando a paciente chegava pra mim, e aí você falava assim: então, tem que fazer exercício físico. Mais uma vai falar que eu tenho que fazer exercício físico. Gente, não é brincadeira, não é porque a gente é chata, não é porque você já é magra. Não, eu escolho ser saudável. Isso. Então, eu também sou mãe. Então, minha filha também não dormia, eu também tô cansada. Mas eu me priorizo. E com a reposição hormonal, que eu comecei também a fazer, mudou a minha vida. Você tem mais disposição, tem tudo. Mas não é só ela. Não, e o próprio exercício te dá mais disposição. Né? O exercício melhora sono, o exercício é o melhor antidepressivo que tem. Você nunca sai do exercício se sentindo mais deprimida. Né? Você pode até não ter vontade de ir, mas você nunca vai se arrepender de ter ido. Sempre você sai melhor. E tem que levar como remédio pra vida. Né? Pra você sentar na privada e levantar sozinha, você tem que ter músculo. Então tem que fazer agachamento. Tem que fazer agachamento, tem que fortalecer o músculo do quadríceps, que é o maior músculo, é o que a gente tem, é o que nos sustenta, né? É o que nos dá a força, né? Eu acho isso muito importante. E eu entendo as desculpas, eu entendo falar, eu tô cansada, mas eu trabalho, tudo bem. Mas enquanto você não se pôr na agenda, enquanto você não se acolher, você não vai pra frente. Eu acho que o principal é que as pessoas associam o exercício com a balança. Vou fazer exercício pra perder peso. Não dá. Você tem que fazer exercício pra se sentir bem, pra ter um momento de descanso da cabeça, pra pensar no seu futuro. Eu falo, eu quero viajar pro resto da minha vida pela Europa.
Uhum. Então, eu vou carregar minha mala sozinha no metrô da Europa, quando eu tiver 75 anos. É Né? isso. Não quero que ninguém carregue pra mim. Eu vou subir as escadinhas ali e vou andar. Então, é pra isso que eu faço exercício. É o papo de coach, que eles falam, papo de coach, entendeu? Você tem uma meta, você tem um sonho, você tem um propósito. Ela quer andar pela Europa carregando a própria mala. Maravilhoso! É isso. Entendeu? Cada um tem o seu. Se você não quer dar trabalho pros seus filhos, se você quer ter autonomia, se você quiser continuar morando sozinha, se você quer limpar a sua casa. Você quer colocar uma coisa no armário, né? Você quer levar sua compra do mercado. Você precisa de músculo. Precisa de músculo. Esquece a balança, você tem que fazer pra isso. Então a gente tem que quebrar esse tabu do exercício físico estar ligado à balança, né? E a alimentação está ligada à balança também, eu acho importante. Sim. Né? Porque a gente… mas eu como a mesma coisa e a sua necessidade de nutrientes, a sua necessidade corporal mudou. Mudou, porque o metabolismo tá mais lento. E tem uma coisa que eu acho que se fala pouco. Quando a gente começa a parar de produzir hormônio pelos ovários, o estrógeno pelos ovários, o corpo tenta produzir de alguma maneira. E essa produção é no tecido adiposo. Então ele armazena mais gordura para que os andrógenos sejam convertidos em estrona, que é um outro estrogênio, que não dá conta, mas é o que ele tenta fazer, né? Então a gente armazena fisiologicamente mais gordura. Então a queda do estrógeno faz isso, a gente vai armazenar. E com a queda da massa muscular, o metabolismo mais lento se armazena mais ainda. Então precisa cuidar da alimentação. E aí aí a gordura armazenada não é uma energia rápida. E aí, pra você que continua tentando ser ativa, continua produzindo, continua trabalhando, você vai queimar o músculo pra ter energia. Ou o seu cérebro vai mandar uma mensagem falando assim: nossa, você precisa de energia, você precisa de um bombom. Exatamente. Você precisa de um pãozinho. De uma coisinha gostosa. Não é uma saladinha. Exato, né? Mas é isso. E tudo tem um sentido, tudo tem uma engrenagem ali que funciona. É óbvio que se você está mais cansada, se você não está dormindo bem, o seu corpo pede mais energia e o seu cérebro vai querer a energia mais rápida. Sim. Né? Só que o que a gente tem que impedir é que nosso cérebro mande essa informação. E aí é hábito, né? O ano passado eu fiz uma pós em neurociência do comportamento. Olha, super legal. E tem muito disso, né? De como que ocorrem as transmissões de informação dentro do nosso cérebro. E o hábito é isso, é uma coisa muito rápida. Então você chega em casa cansada, vê o chocolate, você come. E aí você tem uma recompensa. Esse caminho é muito rápido, né? Toda essa transmissão neuronal é muito rápida. Você chegar em casa, olhar o chocolate e falar, não, hoje eu não vou comer, já gasta energia. Aí o corpo fala, não, vai ali que é mais fácil. Né? Que recompensa você vai ganhar se você não comer? Então, tem que trabalhar. Primeiro, aprender a ter recompensa a longo prazo. Se eu não comer, eu sei que eu vou ficar melhor do que se eu comer. E tem que ter outra recompensa. Então, tem que ter uma outra coisinha gostosa. Tem que não chegar com fome em casa. Você tem que ter outra maneira de ter essa sensação de bem-estar sem ser a comida. Então, você tem que criar novas redes neuronais para que essa aqui fique mais esquecida. Mas qualquer obstáculo que tiver, o corpo vai tentar voltar para essa que é mais rápida. Tem que treinar muito. Tem que treinar muito. E assim, o hábito ruim, ele é sempre mais fácil de ser criado. Porque tem uma recompensa mais rápida, Tem né? uma recompensa mais rápida. E a gente vai ficar… Aí o corpo vai pedindo essa recompensa, né? E em relação além da alimentação, né? Do exercício físico… A parte ali de você ter a paciente na sua frente… Você acha que esse impacto dos emagrecimentos muito rápido, dessa busca… Você acha que tem acaba mascarando alguns sintomas? Ou elas buscam… apesar de buscar o emagrecimento, você tem a oportunidade de fazer uma anamnese e conversar com essa paciente. Sempre pergunto. Porque é isso. Porque a gente vê que a paciente… Tá muito fácil você ganhar uma prescrição de uma canetinha. Tá muito fácil. Muito fácil. Você paga lá a consulta, você recebe. Mas o importante é isso. Você ter o médico que vai te ouvir. Então, a minha consulta, eu olho tudo isso, né? Independente da queixa do paciente, eu vou perguntar o que come, que exercício faz, como que dorme, o que faz para controlar o estresse, se tem hobby, quem são seus amigos, se toma vinho, cerveja, se usa algum tipo de droga. Eu vou perguntar para todo mundo.
que horas toma café preto, né? Uhum. Tudo isso eu pergunto para todos os pacientes. Porque independente do problema que ele chegar para mim, isso vai mudar a vida dele, né? Então se chegar, tem o hipotireoidismo, sei lá, doença de Hashimoto. Não tem nenhum estudo ainda que comprove que o que você faz no seu estilo de vida muda ativamente a tireoide de Hashimoto. Mas se muda até câncer, né? Se muda a artrite reumatoide, por que não vai mudar isso? Então, você ter uma vida menos inflamada também diminui sua autoimunidade. Então, qualquer queixa que o paciente chegar, eu vou perguntar tudo isso. É isso, mas eu acho que na essa mulher, os sintomas do climatério. Vou perguntar para todas. Então, a gente faz um panorama geral ali de tudo. E o que a gente pode falar um pouco agora também é que, assim, eu, por exemplo, eu me adaptei com a gestrinona. Né? Eu iniciei a minha terapia de reposição hormonal com a gestrinona. Porém, tive um ganho maravilhoso. Fiquei, não sei o que lá, nossa, perfeito. Só que não é assim. Porque aí, de repente, oscilou de novo, minha progesterona caiu, eu voltei a acordar de madrugada. E aí, eu sou muito sensível à progesterona. Entendeu? Tanto que uma vez eu tentei usar Implanon, que é um implante anticoncepcional de progesterona, eu fiquei doida. Tipo, pra mim foi muito ruim. E aí, beleza, aí comecei com suplementação, fui buscar outro tipo de medicação, porque eu não queria entrar com a progesterona. E muita gente recorre aos remédios pra dormir, enfim, é uma receita de bolo? Não é receita de bolo, é um teste, né? E a gente tem que ir vendo paciente a paciente. Tem muitas formulações diferentes, né? O ideal é que a reposição de estrógeno sempre seja transdérmica, né? Não via oral. Existe a via oral, dá para começar para mulheres ainda no climatério, mas na menopausa o ideal é que não. E se tiver obesidade, pressão alta, é sempre transdérmica. Mas assim, tendo útero, precisa da progesterona. Vai ter que usar. Mas assim, cada mulher vai ser uma coisa. Daí a gente começa com um, avalia, aí testa outro. O que tem que ter é paciência para deixar o tratamento funcionar, né? Porque algumas mulheres, não, porque eu quero melhorar super rápido, aí chega em um mês, não, para mim não é. Não, calma, né? Dá para aumentar a dose, diminuir dose, trocar a fórmula, ver o que dá. Então é isso, cada mulher é única. Era nesse lugar que eu queria chegar. Porque hoje o mundo é muito imediatista. Né? A gente trouxe a cirurgia plástica hoje. E aí a paciente chega lá, tá gordinha, pós-parto, o peito caiu, não sei o que lá. Como todo mundo já se olhou, no puerpério a gente se acha horrorosa, a gente não se reencontra. Tem o luto de quem era, pra quem vai, não sei o que lá. E eu quero fazer uma cirurgia, pronto. Aí ela olha e fala assim, não, olha, mas antes você precisa emagrecer pelo resultado. E no tratamento do climatério, é muito isso. A paciente chega lá… muitas vezes não sabem do diagnóstico, não sabem o que tá acontecendo. E quando você clareia pra ela, ela fala, eu quero melhorar rápido. Exatamente. Mas o começo é o autoconhecimento. Se não tiver autoconhecimento, você não sabe nem o que tá ruim pra poder melhorar. Né? Tá tudo ruim. Aí não sei o que ficou bom, porque você não sabe o que você estava sentindo. Precisa muito de autoconhecimento. E eu acho que com a maturidade, a nossa terceira transformação no cérebro, né? Que é a nossa terceira transformação hormonal no cérebro, a gente melhora essas caixinhas. Sim. E a gente prioriza o autoconhecimento. Exatamente. Eu não sei qual que é a conexão neural que acontece ali dentro pra falar, mas assim, eu acho que a gente fica mais sábias e para de prestar atenção tanto no outro e começa a prestar atenção mais em si mesma. Sim. Tanto que aumenta, né, no climatério, na menopausa, aumenta o número de divórcios. Sim, muito. Nossa, tenho várias amigas. Porque é isso, porque aí você começa você começa a selecionar e você já criou os seus filhos, né? Você já tem ali, os seus filhos não necessariamente estão criados, mas assim, já está mais fácil, tem um pouquinho mais de autonomia. Então você fala assim, olha, aqui eu não quero mais, aqui eu não quero. E eu quero pra mim, né? E o autoconhecimento vem com isso. Eu acho a maravilha. Porque assim, todo mundo demoniza o climatério e a menopausa. Todo mundo acha que é o fim, todo mundo fala, nossa, é horrível. Mas tem por trás. Tem muitos ganhos. Né? Com certeza. É isso, né? Você aceitar que tá nessa fase e tirar o melhor dela. Mas tem mesmo, né? Nessa pós aí também tinha essa parte. Porque é muito remodelamento neuronal. Então, na adolescência, o que acontece é isso.
a gente desliga neurônios que você não usou durante sua infância, né? Então, sei lá, uma criança que não fala… Os nossos filhos que falam português não falam russo. Não vai, eles não precisam daquela articulação, daqueles neurônios que mexem a boca de um jeito diferente para falar russo. Então, por isso que é muito mais difícil você aprender uma língua mais tarde, por causa da mecânica. Não é por causa de aprender ou não aprender. Você tem capacidade de aprender. Não é de cognição, é de mecânica. É mecânico mesmo. Você sempre vai ter o sotaque, porque você não tem mais a capacidade de articular de um jeito que você não articulava antes. É super legal. E aí, na fase do climatério, a gente tem de novo um remodelamento neuronal. E aí tem coisas que você não precisa. Você não precisa mais estar alerta para um bebê chorando. Você não precisa mais estar alerta para várias coisas. Então, a gente fica mais desligada. Porque o cérebro tá parando de prestar atenção em várias coisas para prestar em você. Então, é bem legal. Nossa, demais. Eu gostei dessa pós. É super interessante. Depois eu vou querer conversar mais sobre isso. Porque eu acho muito… gente, a ciência, a evolução, ela é muito grande. E cada vez com mais informação. Mas tem que ter muito cuidado com tudo que você vai ouvir por aí. Porque eu acho que a gente tá juntas nessa busca ali, né, da medicina de verdade, de colocar na comunicação, de colocar nas redes sociais um conteúdo com base científica, um conteúdo verdadeiro, de uma forma… Porque a gente fala sobre isso, que a gente deixou os picaretas tomarem conta dessas redes e a gente fez um mal à população no geral. Então, eu acho que eu e você… Por medo de parecer picareta, né? Por medo de parecer… A gente se escondeu, só que hoje a gente tem que tomar esse lugar e voltar a falar sobre isso. Então, é isso, a nossa busca, a nossa luta vai ser sobre informação de verdade. E quando a gente vê informação de verdade, você falou ali do cérebro da menina, né? Que tem essa remodelação neural. E como é estar no climatério e ter filhos adolescentes? Acho que vai só perguntar pro meu marido. Porque ele não tá… Ele tá no meio do tiroteio. Não, eu acho que agora que eu faço minha reposição hormonal tá mais fácil. Tá mais fácil. Já esteve pior. Porque é isso, porque eu acho que… É muita oscilação dos dois lados ali. E ninguém, assim… E os adolescentes, eles também não estão se reconhecendo. Não. Porque na menina é muito mais nítido. Sim. Porque tem a menarca, porque tem a menstruação. E tem o ciclo menstrual, E tem o ciclo menstrual. Então, pra menina é mais nítido que você fala que tá… O menino, eles ainda não… Eles não têm esse processamento de falar e não tem um sinal que fala… Ai, a voz tá engrossando, hoje eu tô falando grosso, amanhã eu tô falando fino. Mas eles não conseguem. Então, é uma confusão de todo mundo. Porque eles não se reconhecem, você não tá se reconhecendo. E o seu marido não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. Exatamente. É difícil, assim, agora… tá mais fácil porque também os nossos ciclos vão ficando juntos, né? Então a gente tá ruim na mesma fase. Não fica duas ruins em fases separadas. Mas dá pra perceber bem, assim. Eu percebo a TPM dela, ela deve perceber a minha. E eu acho muito legal, porque assim, diferente da nossa geração, que nunca foi falado sobre climatério, nunca foi, assim… A minha mãe nunca reclamou sobre isso. Ela reclamava de um calor, que eu lembro mais era mais o calor. Mas a gente nunca foi falado dessa fase, né? Não, era feio. Primeiro que as mulheres morriam nessa idade. Antigamente, chegava 45 anos, elas morriam, né? Porque a morte era muito mais precoce. E aí, depois, quando elas passavam dos 45 anos, elas eram internadas porque elas eram histéricas. Sim. Né? E aí, as que sobreviveram a isso foram podadas. Ou foram queimadas como bruxas. Queimadas como bruxas. E aí chegou uma geração que passou dessa fase, que não foi queimada, que graças a Deus o ser humano evolui. Mas que elas eram mães e elas tinham que ficar em casa, porque o marido produzia, o marido que provia. Então elas não trabalhavam. E aí elas tinham que sofrer caladas. Não podia, imagina, chegar em casa e reclamar pro marido. Que já trabalhou o dia inteiro, tá cansado. Coitado, ele tá cansado. Imagina, gente, eu não consigo entender o quanto sofrimento foi passado pra trás. E hoje a gente tem essa oportunidade de falar para as crianças e os adolescentes sobre isso. Porque pra sua filha não chegar lá na frente… Sim. Totalmente perdida. Não, eles já sabem, os meus dois já sabem.
Eu falei, eu comentei no episódio anterior. Que outro dia eu falei, filha, eu tô tão cansada. Ela, ai, mamãe, esse climatério, né? Eles sabem tudo. 6 anos ela tem. Eu falei, é isso mesmo, filha. Você vai entender um dia. Mas a gente tá construindo uma sociedade, né, melhor. Porque aí, a minha filha com os 20 anos já vai estar ligada Sim. no exercício físico, na importância da alimentação. Porque aí ela vai estar com 20, eu vou estar com 60. Até foi engraçado que esses dias veio a moça que faz o meu marketing, né? Veio filmar e veio em casa. E meu filho tava lá, daí ela perguntou: e aí, o que você sabe que sua mãe ensina? Daí ele falou: ah, tem que ter equilíbrio. Eu achei ótimo, porque eu falo muito isso. É isso, né? Então eles já aprendem, eles sabem todos os pilares. Eu já falei, quando você for adulto e tiver com a vida puxada, 2 coisas que você não vai esquecer: você vai fazer exercício e vai dormir. Você tá entendendo? Ele, não, tá bom, mamãe, tá bom. E essas informações, por mais que entra por um ouvido e sai pelos outros, não, deixa uma marquinha, deixa uma caixinha lá dentro deles, né? E eu acho que essa é a revolução que vai ter, porque nós mulheres hoje, a gente tem voz. Sim. Né? Exatamente. Então a gente tem voz e a gente tem tratamento. Olha que maravilha. Graças a Deus. A gente tem ferramentas, porque assim, ou eu estava surtada, ou eu estava chorando. Né? E aí consegue um equilíbrio com suplementação, né? Tem todo ali um suporte. Sim, muito mais. Atrás. E mesmo o suporte médico, de você ter alguém com quem contar, sabe? De falar, olha, tava indo bem, não tá mais. Tá difícil isso na minha vida. Então, quando as minhas pacientes, em geral, fazem sempre o programa de atendimento, né? E aí, com isso, a diferença é o contato entre consulta. Porque não é só na consulta, você espera 3 meses pra vir falar pro médico que não tá bom. Não, eu faço consulta mensal até a gente estabilizar ou o tratamento do peso ou da menopausa. E entre as consultas, elas têm total liberdade pra me falar a qualquer hora. Ó, tava bom, agora não tá mais. Ou, nossa, tô melhorando muito. Né, tem mais alguma coisa pra fazer. Então, essa diferença entre consulta, eu acho que é o que mais dá apoio pra mulher. Então, mais uma vez, o que é muito importante aqui no que ela tá falando, a gente tá falando sobre programas de acompanhamento, sobre planos de acompanhamento. Porque se você vai num médico, você tá em busca disso, porque hoje em dia a gente tem mais informações. E aí você vai lá no médico buscando uma reposição hormonal, acho que eu tô no climatério. Você sai lá com uma prescrição de um hormônio, volte daqui 3 meses, volte daqui 6 meses, vai procurar uma outra opinião. Desculpa, mas é que assim, não dá pra você… Porque é isso, é um carrossel de hormônio. Hoje você tá aqui, é uma montanha-russa. Hoje você tá aqui, amanhã você tá ali. Então, isso tem que mudar. E isso pode mudar. Talvez você acerte de primeira, maravilha. Mas é a menor parte que acerta de primeira. E você tem que estar junto, você tem que estar acompanhando. Você tem que continuar olhando. Porque o metabolismo, por exemplo, a nutrição… A que você tá hoje, daqui 6 meses, talvez a sua necessidade metabólica, a sua necessidade nutricional é diferente. Aquela coisa de bater meta de proteína. Gente, é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que informar muito e bater muito nessa tecla. Porque o hormônio hoje em dia, a gente sabe que ele é muito mais seguro. Que ele é muito eficaz. Ele muda a qualidade de vida, ele tem muda a expectativa de vida até, né? Só que não dá pra ser a Deus dará. Tem que ser acompanhado. E não dá pra ser o que a amiga usa. Não, né? Não dá. É individualizado mesmo, tem que olhar, tem que fazer exame antes. Não pra saber se você tá no climatério ou menopausa, pra saber se você tem alguma contraindicação, se seu colesterol tá alto. Porque o que eu mais vejo é isso. Até o meu colesterol, né? A diferença de 3 anos atrás pra agora, então quase todas as minhas pacientes têm ou colesterol no limite ou acima. Então, isso a gente tem que olhar antes de começar a tratar, né? Então tem que olhar pra isso daí. Tem que ver se tem alguma outra coisa que precisa ser tratada antes. Então não vá no da amiga. Não vá no da amiga, nem no que o farmacêutico ali, ó. Troca esse por esse. Eu tô sentindo isso, tô com calor à noite, o que eu posso tomar, né? Porque muitas vezes acontece isso. E aí, uma coisa que é assim… A diferença entre o remédio e o veneno pode ser só a dose. Exatamente. Né? Então, se você chega lá no médico, você sai com uma receita de hormônio, não mediu sua pressão, não pediu uma mamografia,
Sim. Não pediu um exame básico, aquele examezinho de sangue, não precisa nem ser hormônio. Gente, não dá. Não dá. É igual igual as canetas, né, pra perder peso. Chega, bate no consultório, sai com a caneta. Não tem nenhuma consulta. Não tem nenhuma nada. uma orientaçãozinha. É. Né? E eu acho que a gente vai ver lá na frente, daqui uns 5, 10 anos, o impacto disso na perda na sarcopenia, na perda muscular. Porque emagrecer, todo mundo emagrece. E eu acho que tem, quando bem indicado e bem acompanhado, você tem muito ganho. Porque você perde o peso, aí a pessoa vai querer fazer exercício, vai se sentir melhor a autoestima, né? Não, e quando a gente faz o acompanhamento certinho, o paciente consegue ver o impacto de não fazer o exercício. Né? Porque, independente do tratamento que fizer, se fizer só uma dieta, eu vou fazer uma dieta sozinha em casa, você vai perder massa muscular. Sempre. Qualquer tratamento para perda de peso vai ter perda de massa muscular. Então, isso que fala os estudos, porque perde massa muscular com Ozempic, com Mounjaro, perde. Se você fizer dieta em casa, também vai perder. O que não pode é perder muito. Sim. E outra coisa, quando você já tem obesidade, aquele músculo é infiltrado de gordura. Então, ele é medido como se fosse maior. Aí, na hora que você emagrece, ele é medido menor, mas ele não tem gordura dentro. Então, ele é um músculo muito mais saudável. E fazendo exercício, ele é muito mais funcional. Então, quando eu faço o acompanhamento, e aí você vai vendo na bioimpedância que você tá perdendo peso, mas também tá perdendo massa muscular, tem um impacto muito maior. E aí a pessoa realmente faz atividade física. Eu consigo fazer com que 99% dos meus pacientes façam atividade física. Sempre tem uns rebeldes, mas assim, nem que não faça o top do que a gente espera, mas começou a fazer. Coisa. Saiu do lugar, né? Já tá se sentindo melhor. E é muito legal, porque todos os pacientes falam, me sinto melhor, eu durmo melhor, eu tenho mais energia pra brincar com meu filho, né? Não é a balança. Não é a balança. Antes, a gente sempre foi muito da balança, né? E sempre foi muito de se comparar ao outro, né? Da comparação, tudo. E hoje eu acho muito importante quebrar essa crença de que a balança é o nosso parâmetro de saúde. Né? Porque não é. Mesmo porque você pode ser magra e ter uma pouca massa muscular, uma porcentagem de gordura alta, que vai ser tão ruim quanto uma obesidade. E eu acho que isso é muito importante. Dentro dos pilares ali do tratamento, do acompanhamento da mulher no climatério, tem alguma coisa mais que a gente precisa falar que você acha que vale a pena apontar? Eu acho que a gente já falou. Eu acho que é importante ter as amigas. Né? Uma roda de conversa saudável. Sim, ter um momento de relaxamento. E eu acho que é hora de testar, sabe? Tipo, o que eu gosto de fazer? Porque eu não gosto de atividade física. Vai testar, testa uma aula de balé, testa outra coisa. E ter um momento de descanso. Porque uma coisa que tem nessa fase, né? Tipo, a climatério, a menopausa vem na época que a gente tá no auge. Então, é uma fase mais estressante de vida. A gente tem muito mais responsabilidade. Tem filho, tem marido, tem casa, tem trabalho, tem tudo. Então, o estresse, ele é inevitável. Todo mundo quer não se estressar, isso não vai acontecer. Você precisa saber desligar a sua resposta de estresse. Então, tem que ter esse momentinho de descanso, tem que ter esse momento de autocuidado, que não necessariamente é fazer um skincare. Pode ser ler um livro, pode ser ligar para uma amiga, pode ser fazer… Ontem atendi uma paciente fazendo tricô, né? Então, descobrir o que você gosta, é hora de testar. Eu, nessa fase ali, né, da minha descoberta do climatério, do meu tratamento, né, foi muito oscilante. Então, teve fases que eu fiquei muito estressada. E aí, você entra nisso, eu tive um ganho muito de foco e performance muito rápido com a minha reposição. E aí, eu entrei naquilo de querer produzir. E aí, de repente, você tá sobrecarregada de novo. Sim. E aí eu fui num terapeuta, aí eu travei as costas, né? E tem até a síndrome do ombro congelado. Do ombro congelado, no climatério, tudo. E aí eu fui fazer a terapia e ele falou muito sobre o lado feminino, que a gente tem que olhar pra esse lado, tem que fazer. E aí ele me perguntou assim: qual que é o seu hobby? Aí eu falei: eu gosto de jogar beach tênis. Não, esporte não é hobby. Eu gosto de ler. A leitura não é hobby. Mas aí eu acho que também não, né? Eu adoro, meu hobby é ler. Eu posso ficar ali, me perder o dia inteiro mas aí o que ele falou pra mim? E qual que foi o último livro que você leu? Aí eu falei… Era um livro técnico. Ou de performance.
Aí ele falou assim, então tá bom, sabe o que você vai sair daqui com? Duas lições de casa. Você vai ler romance e você vai fazer uma dança. Olha lá, que legal, tá vendo? É isso, é fácil de testar. É fácil de testar. E eu falei, tá bom, tem que fazer isso, então eu vou lá. Gosto, não gosto, a gente, como diz, adulto tem que fazer o que tem que fazer. Né? Fui lá, fui dançar, fui numa dança de salão, levei o meu irmão pra ir comigo. Que legal! Aí a minha irmã foi. Então a gente acabou fazendo uma roda ali de família. Com o meu sobrinho, que meu sobrinho tem 17 anos. Que legal! Então foi uma coisa legal. É o meu lugar mais confortável? Não. Entendeu? Mas a gente tem que se permitir. Sim. E foi gostoso. Então acho que também tem essa fase aqui que deixa a gente mais madura, deixa a gente mais à vontade pra experimentar. Sim. A gente perde um pouquinho do julgamento. Né, do medo do julgamento, que fala que fica a velha da praça, que fala o que quer. Eu acho que isso acontece. Mas sabe o livro que eles deram, O Poder da Presença? Esse livro é muito legal, eu já tinha lido. E aí tem uma parte do livro que fala do quanto as pessoas não estão nem aí pra você. Nem aí. Você se preocupa muito mais do que os outros vão pensar do que eles realmente estão pensando. E aí tem um experimento que eles fizeram de colocar, acho que foi em Harvard, que tem um auditório bem grande, que você desce uma escadaria. E eles colocaram 2 pessoas pra entrar com uma camiseta fosforescente, um rosa, um amarelo, mas muito fosforescente. E aí depois perguntaram pras pessoas o que eles acharam. Ninguém tinha visto. Ninguém tinha visto. Tem um meme na internet que fala sobre isso, que tem no shopping. E aí o cara desce a escada rolante, sobe a escada rolante gritando, falando bom dia pra todo mundo. Ninguém nem responde. Um ou outro olha, tipo, ignora, entendeu? Então, e isso eu acho que é legal também da parte ali do nosso amadurecimento. É a gente tirar o medo do julgamento. Sim. Né? Ninguém tá pagando suas contas. E aí a liberdade, a gente tem uma liberdade de ser quem a gente é. De ser a nova pessoa que a gente é. Porque a Patrícia de antes… Não. E você troca a Patrícia de antes? Nossa, de jeito nenhum. Talvez se eu não tivesse aquela, eu não teria chegado aqui, né? Tá bom, não, tá tudo bem. Mas você não quer voltar pra lá? Não quero voltar, não. Tá tudo bem aqui, tá ótimo. É isso, eu acho que… É essa a ideia que a gente quer passar para as mulheres de todo o Brasil, que estão aí, que às vezes não tem tanto acesso, não tem acesso ao melhor tratamento, mas que você saiba que se você conseguir uma busca, se você conseguir um autoconhecimento, se você entender os seus sintomas e tiver ferramentas, você vai ser a sua melhor versão. Sim. Né? Tem que se informar, tem que ir atrás, né? Não deixar, tipo, é assim mesmo. Que é o que nossas mães, a geração passada, fazia. Não, isso é normal. Ter cólica é normal. Ter calor é normal. A mulher sofre mesmo, é assim. É isso. Muito obrigada, Paty. Acho que foi incrível. Acho que a gente conseguiu falar sobre tudo. Tem mais algum ponto que você queira passar? Alguma mensagem ali que… Eu acho que uma mensagem seria bom finalizar com uma mensagem. Acho que a mensagem é isso. Você parar pra se conhecer. Entender, né? O que você quer. Que eu atendo muita gente que não sabe nem onde quer chegar. Você não precisa chegar onde o outro chegou. Né? Saber o que é importante pra você. Né? O que você quer da sua vida. E o que não tá bom nesse momento pra você chegar na sua vida. Então agora que é fim de ano, né? Eu falo pros meus pacientes. Faz uma carta pra você daqui 10 anos. Aonde você quer estar daqui 10 anos? Quem você quer ser ali? E aí o que você tem que fazer a partir de agora. Pra chegar nesse você daqui 10 anos. E aí que você vai saber pra onde você tem que ir. Perfeito, muito obrigada. De nada. Aqui a gente finaliza mais um episódio dessa temporada. Se você gostou, se você curtiu, se você conhece alguma mulher que tá passando por essa fase, ou até algum homem que tem uma mulher do seu lado que tá nessa fase, compartilha nosso vídeo, que a gente vai estar aqui para trazer muita informação para vocês.